Bom, a Rádio e TV Web Sotero, pela primeira vez aqui nessa rádio, eu vou falar com ele que sempre me concedeu entrevista por todas as rádios que passei. É um grande conhecedor de política e de tudo, professor Adroaldo Oliveira. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Sotero. Bom dia aos seus ouvintes. É uma satisfação estar falando no seu programa. Como você falou, né? Sempre você nos deu a oportunidade e esse prazer de estar conversando sobre alguns temas aí relacionados à cidade de feira, etc. Professor, há uma rivalidade ainda no Brasil. Um diz é direita, outro é da esquerda, irmão brigando com irmão, enquanto deveria haver uma união para brigar em torno do país e melhorar a qualidade de vida em todos os setores. O que fazer para melhorar isso? É verdade, Sotero. Agora, me permita discordar, fraternalmente, claro, que não é uma questão de irmão para irmão, né? Quando a gente se refere a um campo de direita e um campo de esquerda, geralmente é porque há conflitos ideológicos, conflitos inclusive de perspectivas de vida, entendeu? Então, apesar de que a esquerda ela mudou muito, né, ao longo dos últimos anos, e muitos partidos de esquerda fazem aquilo que a gente costuma chamar que é a famosa conciliação de classe, né, que não deveria acontecer, porque os interesses são antagônicos, os interesses são diferentes. Agora, eu concordo com você no aspecto da possibilidade de diálogo, no sentido de fazer com que as coisas caminhem, né? Mas é difícil caminhar quando você tem interesses políticos diferentes, interesses programáticos, tá certo? De um lado quem domina, do outro lado quem é dominado. Essa rivalidade entre irmãos politicamente ajuda na proporção que o cidadão vota num deputado e acha que o presidente tem mais força do que o deputado? Porque hoje quem está mandando no Brasil é a Câmara dos Deputados. Ou dá para o senhor esclarecer melhor isso para mim? Pegando um pouco isso aí e a sua pergunta anterior, tem um aspecto importante, que é o seguinte: a história da humanidade é a história da luta de classes, né? Ou seja, interesses antagônicos, tá certo? Agora, como você se refere ao Congresso, eu acho que é uma pergunta muito importante no contexto atual. Porque o Congresso, Sotero e ouvintes, o Congresso era para ser a Câmara mais importante, entendeu? Não só o Congresso Legislativo, porque eles são representantes que são votados pelo povo, tá certo? Então aí é o caso da gente supervalorizar o voto. Então, nesse sentido, o Congresso, naturalmente, que deve ter mais força, inclusive, do que o Judiciário, porque estou me referindo, por exemplo, ao STF, tá certo? Porque o STF ele não foi votado, ele foi indicado. Então quem deve ter a hegemonia e o protagonismo deve ser aqueles que são votados, entendeu? Em respeito ao voto da população. Mas você fala naqueles que são votados. O que a gente está vendo aí é aqueles que receberam o nosso voto desviando dinheiro da saúde, da educação, da segurança. Então a gente não pode confiar plenamente também nessa gente. Não, aí você está correto, você está correto. Ou seja, as pessoas votam, evidentemente que ninguém vota, vota numa pessoa para que ele faça corrupção ou faça uma legislação, ou diga assim,
ou faça uma coisa para interesse próprio, entendeu? Ele deve fazer para interesse da população, você está entendendo? Aí é que vem a coisa, essa população que deveria, quem votou, que deveria tirar, ou tirar nas ruas, com a força das ruas, ou tirar depois numa próxima votação. A gente tem casos aí de candidatos parlamentares que se elegeram, foi comprovado corrupção e no ano 2, 4, 5 anos depois eles se elegem. Aí você tem uma questão muito importante no Brasil, que é o quê? A eleição ela é dominada por outros instrumentos que não necessariamente, por exemplo, o conhecimento, né? Então as pessoas elas votam, mas o candidato ele utiliza instrumentos às vezes que são instrumentos compra de voto, tá certo? Ameaças, porque você sabe nessa terra, ainda infelizmente no Brasil 5.600 e quase 5.700 municípios ainda vigora o clientelismo, o coronelismo, e quando você vai ver esse voto ele foi dominado por essa circunstância. Por isso que eu acho que a gente tem que continuar confiando na justiça, e eu acho que a justiça é um meio de controlar. Porque você já pensou quanto dinheiro desviado de emenda PIX que vem para a saúde, para a educação, para a segurança que não chega, que muitas vezes é corrigido lá pelo Supremo. Concordo com você quando essa justiça ela cumpre a Constituição. Agora, não pode a justiça querer, digamos assim, fazer o papel do legislativo, tá certo? Então, se a justiça, se ela cumpre a Constituição, se ela cumpre aquilo que está na lei, eu concordo com você. Mas a verdade é essa. Eu acho que tudo tem que ser dentro da ordem. Nós temos um país que o povo vota e não sabe a importância de um deputado. Pensa que ele votar no candidato a presidente de um partido e votar no candidato a deputado de outro. Esse presidente chega a ser maioria. Esse presidente ser maioria no Congresso, o que é que pode acontecer? Então, é como eu lhe falei, infelizmente o voto, ele não é um voto consciente, né? Ele é um voto dominado por outros aspectos que não a consciência política, entendeu? Então, muitas vezes, a pessoa vota por forças de outras coisas, entendeu? Então, o voto desse jeito, nesse estilo, ele vai, inclusive a pessoa, pode acontecer da pessoa votar e esquecer depois em quem ela votou, tá certo? É o que acontece muito nesse país. Porque seria importante se o eleitor tivesse consciência como funciona uma política de um país. Estamos falando do Brasil. Se ele votar em um candidato da direita para presidente, vota no candidato da esquerda para deputado, e o que vai acontecer? Vai haver uma confusão. Esse presidente chega no poder e não vai ter como administrar, a não ser se para ganhar, negociar, entregar cargos, etc. Exatamente. É a questão do voto de cabresto, né? Mas eu acho, Sotero, que inclusive essa coisa ela tem modificado, entendeu? Se a gente avaliar a Feira de Santana mesmo. Feira de Santana, por exemplo, o atual prefeito já chegou uma época que ele ganhou a eleição, que ele se elegeu com quase 70% do voto da população. Ultimamente, nas últimas eleições, o voto foi disputado, como se fala, voto a voto. Então as pessoas também vão aprendendo, entendeu? Comenta-se inclusive que o fato do Brasil ter eleição a cada 2 anos, no caso, eleição para prefeito e vereador, depois governador, deputado, presidente, senado, e dizem que isso é importante, porque isso vai politizando mais as pessoas. Inclusive já tramita no Congresso, né, para os próximos períodos, uma eleição, já tramita
proposta de eleição ser todas juntas. Então você não vai ter mais, como você tem hoje, em um período de eleição para prefeito e vereador, no outro período para outros. Você teria tudo junto, então isso já é uma possibilidade. E é menos gasto para o país, não, professor? Isso, a discussão que está se fazendo é mais voltada para esse aspecto do gasto. Agora, nesse aspecto que você comentou e que eu estou comentando aqui, relacionado a uma possibilidade de crescimento, porque há uma efervescência, digamos, mesmo que limitada, da discussão política. Agora, é preciso que a população entenda também, que os ouvintes percebam, que essa discussão política ela tem sido limitada. Por quê? Porque o próprio TSE tem provocado isso, na medida em que ele reduz o tempo de campanha eleitoral. Quando ele reduz o tempo de campanha, que outrora era para 3 meses, hoje se reduz para 45, ele está dando vantagem aos partidos burgueses, ou seja, aos partidos que têm dinheiro e os candidatos que podem utilizar do precedente, inclusive da própria mídia burguesa e do próprio apoio de empresariado e etc., para fazer a sua campanha. Os candidatos que são candidatos de partido com menos recursos e candidatos pobres, eles vão ser penalizados por essa lei. Isso não pode ser mudado também via Câmara dos Deputados e Senado? A proposta tramita no Congresso e parece que ela vem uma proposta que me parece que ela tem também o apoio do governo Lula. Eu não tenho certeza, né, mas eu acho que é por aí. Mas a discussão é exatamente de juntar todas as eleições. Eu não sei se vai ser favorável, mas enfim, é uma realidade. Olha, é sempre um prazer entrevistar esse homem que realmente é de muita cultura, muito conhecimento e sempre me ajudou por todas as rádios que passei. Hoje ele fala pela primeira vez. É a primeira vez que o senhor fala aqui na Rádio TV Web Sotero, depois que eu lancei essa rádio, ou já falou outra vez? Não, eu acho que eu tive uma participação um dia à noite, se não me engano. Pelo telefone, né? Foi, pelo telefone. Pelo telefone. Foi. Mas eu espero trazer mais o senhor outras vezes para a gente poder esclarecer um pouco da verdade política para os nossos brasileiros. Porque tem muita gente que vota, mas não entende de política. Eu que agradeço, Otero. É uma oportunidade muito, muito boa. E parabenizar você pelas temáticas que vocês trazem no seu programa, né? São temáticas importantes, inclusive para a consciência política da população, né? A população que, como eu falei, elas geralmente são levadas a votar por cabresto, são levadas a votar, porque quando você tem municípios que são controlados por os famosos coronéis, essa população ela não vota livremente, não é um voto consciente, é o voto impulsionado por algum outro interesse, ou então por pressão, tá certo? Então, na medida que você pauta essas discussões, você abre um leque de possibilidade de informação para a população. E informação é uma coisa importante. Então, quero parabenizar você, não por agora, mas porque, historicamente, você sempre teve essa independência e autonomia, inclusive e coragem, de pautar certas temáticas que a gente sabe que nem todos fazem, porque ou são atrelados, ou então porque tem medo, essa é a verdade. Mas na verdade, o povo tem que ser bem informado. Hoje a Rádio TV Web Sotero é uma das mais ouvidas do Brasil. Até porque você viaja para qualquer lugar e ela vai com você, porque está tudo hoje na base da internet. Pois é. E o rádio tradicional, quando você sai de feira, chega em Amélia Rodrigues, já começa a pipocar. O rádio de modo geral, né? Então, quando a população coloca o seu programa em uma audiência importante, é uma demonstração em conteste de que essa população ela cresce politicamente, né? Então a experiência, né? As pessoas crescem pela experiência. Historicamente, a classe trabalhadora ela evoluiu através da experiência do dia a dia, entendeu? Então, na medida em que você vai pautando, as pessoas elas têm o seu conhecimento lógico, evidentemente, né?
Já diria Rubem Alves, o que seria da ciência se não fosse o senso comum? Não é? Então a população ela tem o seu conhecimento e aí ela diz assim, ó, eu vou ouvir tal programa porque esse programa me ajuda na compreensão das coisas. É cultura isso, né? Olha, eu quero lhe agradecer porque a Rádio TV Web Sotero se encontra nesse momento na Galeteria e Churrascaria para levar ou para ficar do seu primo, né? O nosso Péricles. E aí o amigo está aqui almoçando, né? Tomando uma cervejinha, eu parei um pouco, tirei do seu almoço para levar essa entrevista sua importante para o Brasil e o mundo. Eu quero lhe agradecer, viu? Obrigado, Sotero, e mandar um abraço para todos os seus ouvintes. Obrigado. Eu falei aqui com o professor Adroaldo Ribeiro, que se encontra aqui nesse lugar gostoso, que é a Galeteria Churrascaria, para levar para ficar. Aí, Pérez, se eu conseguir pegar o homem, viu? Adroaldo aí, Adroaldo Oliveira, consciência política nota 10. E aí, como é que tá a nossa Galeteria Churrascaria, para levar ou para ficar? Tá bem, a gente tá com um projeto aí de melhorar cada vez mais, né? Certo. A gente quer melhorar mais. Dia das Mães tá vindo aí, que é próximo domingo, né? Da manhã 8 no caso. Então a gente vai ter um cardápio aqui variado. Convido todos a virem pra cá almoçar com suas mamães. No caso de hoje é 8, porque essa entrevista está sendo gravada no sábado e vai ser rodada no domingo. Ah, então tudo Certo. bem. Então é domingo a Hoje são dia 3. Amanhã, no domingo, hoje é sábado, dia 3, e ela está sendo rodada agora, dia 4, domingo. Pronto, Certo. então vai ser dia 11. Dia 11, dia das mamães. Dia Todos 11. aqui. E aí, me conta aí, o que, é que você está oferecendo aos clientes aí? A gente tem um cardápio variado. Churrasco, feijoada, maniçoba, mocopato, sarapatel, final de semana, né? Dia das Mães também vai ter esse cardápio aí, vasto, né? Com toda a dedicação especial para as mamães. Que bom, né? Você também tem um espaço para evento que eu estou anunciando aqui na rádio, para quem quer realizar um aniversário de casamento, batizado, formatura, tem um espaço. Aniversário de criança também, tudo. Ah, o espaço aqui está aberto para todos os públicos. Se alguém se interessar em qualquer lugar, pode ligar para aquele telefone. 759-9245-1592. Legal, um grande abraço para você. A Rádio e TV Web Sotero é assim. Já entrevistei o professor, já falei com você e agora eu vou mostrar o povo aqui, está chegando, né, para almoçar. E o professor está ali no celular, mas hoje está saindo mesmo o que aqui? Hoje, churrasco, feijoada, maniçoba, mocopato, sarapatel, além do galeto assado na brasa, né? O galeto é especialidade há 5 anos. O endereço daqui? Rua Andaraí, 627, Jardim Cruzeiro, Feira de Santana, Bahia. E aqui não paga estacionamento, pode parar em um lado ou do outro, tem espaço aí à vontade. Tem estacionamento, dá para estacionar, né? A avenida é longa de um lado e de outro, é tranquilidade. Esse é o trabalho da sua Rádio, TV Web e TV Sotero, falando para Bahia, Brasil e mundo, direto de Feira de Santana. Isso é maravilhoso, né? Bom demais. Grande abraço, amigo. Abraço.